O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Introdução, parte 16. Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que merecem verdadeiramente esse nome, porque estão baseadas sobre teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas exclui a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessa teoria, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam outra coisa que efeitos magnéticos. Os médiuns estariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual toda pessoa que estudou o magnetismo pode ser testemunha. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O ciclo das percepções intuitivas se estendem fora do limite de nossa concepção normal. Desde então, o médium tiraria de si mesmo o fato, e pelo fato da sua lucidez, tudo o que ele diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe são as mais estranhas em seu estado habitual. Não seremos nós que contestaremos a força do sonambulismo, do qual vimos os prodígios e estudamos todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos que, com efeito, muitas manifestações espíritas podem se explicar por esse meio. Mas uma observação firme que atenta mostra uma multidão de fatos onde a intervenção do médium, de outro modo, que como instrumento passivo é materialmente impossível. Aqueles que partiram dessa opinião, diremos como aos outros: vede e observai, porque seguramente não viste tudo. Opor-lhes em seguida duas considerações tiradas da sua própria doutrina, de onde veio a teoria espírita. É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo nenhum. Quem, pois, a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns, de quem exaltais a lucidez. Se, pois, essa lucidez é tal como supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que possuíam em si mesmos? Como teria dado essas informações tão precisas, tão lógicas, tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas coisas uma: ou eles são lúcidos, ou não são. Se o são, e se confia em sua veracidade, não se poderia, sem contradição, admitir que eles não estão com a verdade. Do futuro que em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, eles seriam idênticos no mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa ter uma linguagem discordante e a exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não se as pode encontrar sem murmurar, todas no médium, por que será preciso procurá-las fora dele? Com a qual as tenha suportado. Segundo outra opção, o médium é a fonte das manifestações, mas em lugar de tirá-las de si mesmo, assim como pretendem que o preserva os construtores da teoria sonambulística, e por conseguinte, ele de uma causa permanente de loucura e de tira do meio ambiente. Ele sabe, por outro lado, seria assim pelo obstáculo que lhe dão, refletindo todas as ideias com os espíritos, todos os pensamentos que abreviam todos os voluntariamente das pessoas que o cercam. Ele não diria nada que não fosse conhecido para pelo menos de alguns. Também o não se poderia negar que se detiveram sobre a inclinação funesta. A influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Este um dos resultados do espiritismo. Mas essa influência é diferente que os incrédulos que se supõe existir dele. E daí a que um médium seja o eco de seus pensamentos. Desejo a uma grande distância, porque milhares de fatos estabelecem aqueles que dão ao trabalho de sondar-lhe a misteriosa profundeza. Há nisso, pois, um erro ao número grave das causas de loucura, uma vez mais o perigo das conclusões prematuras. E essas pessoas, não podendo negar a existência de um fenômeno mais de do qual a ciência vulgar
não pode se Sabe-se o número aperceber de e vítimas não que se querendo fez admitir a presença dos amedrontando espíritos, imaginações o fracas explica a seu modo. com esse quadro que Sua se teoria esforça seria para tornar mais sutil pavoroso se ela pudesse abraçar com todos os fatos, hediondos mas detalhes. não é assim. O Quando diabo se de líderes disse monstros não amedronta, até a evidência de certas senão a comunicações criança. do médium são É um completamente freio para estranhas aos torná-las pensamentos, ajuizadas. aos conhecimentos, Sim, à própria como o opinião bicho-papão, dos o lobisomem, assistentes. e quando não tem Que mais essas medo deles, comunicações são está pior que frequentemente antes. espontâneas e E por contradizem esse belo todas as ideias resultado, não se conta o preconcebidas. número de Eles não ficam epilepsias atrás causadas pelo por tão abalo de um pouca cérebro coisa. delicado. A religião seria bem A fraca se na irradiação, falta do dizem medo eles, sua força estende-se pudesse muito ser além do comprometida. círculo imediato que nos Felizmente não é cerca. assim. O médio é Há o outros reflexo da medos de humanidade ações sobre a inteira, alma. de tal O sorte espiritismo para que se isso ele não fornece-lhe aure os suas mais inspirações eficazes no e mais ambiente, sérios. vai procurá-las fora, na cidade, no Se país, ela em todo sabe o globo, usá-los e como mesmo em proveito, outras esferas. ele mostra a realidade das coisas. Não penso Com que isso, se neutraliza procure, os se efeitos encontre funestos nessas do medo teorias exagerado. uma explicação mais simples e mais provável que aquela do espiritismo. Porque ela supõe uma causa bem mais maravilhosa, a ideia de que seres povoam os espaços e que, estando em contato permanente conosco, nos comunicam seus pensamentos. Nada tem o choque, mais a razão que a suposição desta irradiação universal, de todos os pontos do universo, se concentrar no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, está aí um ponto capital sobre o qual não poderíamos insistir muito: a teoria sonambúlica, e que se poderia chamar refletiva, foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar um fato, enquanto que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Ela foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém não as sonhava, e a opinião geral as repudiava. Ora, perguntamos onde os médios auriram uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém sobre a Terra. Perguntamos, por outro lado, por qual estranha coincidência milhares de médios disseminados sobre todos os pontos do globo, que jamais se viram, combinaram-se para dizer a mesma coisa. Se o primeiro médio que apareceu na França suportou a influência de opiniões já aceitas na América, por que esquisitice foi procurar suas ideias a 2000 léguas além do mar, entre um povo estranho de costumes e linguagens, e em lugar de torná-las ao seu redor? Mas há uma outra circunstância sobre a qual não se tem pensado o bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não ocorreram pela escrita, nem pela palavra, mas por pancadas, concordando com as letras do alfabeto e formando palavras de frases. Foi por esse meio que as inteligências que se revelaram declararam-se ser espíritos. Se, pois, pode-se supor a intervenção do pensamento dos médios nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não ocorreria com as pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma independência absoluta da vontade. Remetemos, pois, os dissidentes a uma observação mais atenta. Se querem estudar sua prevenção e não concluir antes de ver tudo, eles reconhecerão a impossibilidade de sua teoria para dar a razão de tudo. Limitaremos a colocar as questões seguintes: por que a inteligência se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas questões sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interrogante, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, seu projeto do dia seguinte, etc. Se o médio é o espelho do pensamento do assistente, nada lhe será mais fácil do que responder. Os adversários retrucam o argumento perguntando por seu turno por que os espíritos, que devem tudo saber,
não podem dizer coisas tão simples, segundo o axioma: quem pode mais? Pode o menos? De onde conclui que não são os espíritos. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se diante de uma doutrina, de uma assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia? Crê-se que ela se daria ao trabalho de responder seriamente? E seria lógico concluir-se do seu silêncio ou escárnio com que gratificasse o perguntador, que seus membros não são senão tolos. Ora, é precisamente porque os espíritos são superiores que eles não respondem a questões ociosas e ridículas, e não querem ser colocados em evidência. Por isso, eles se calam ou dizem se ocupar de coisas mais sérias. Perguntaremos, enfim, por que os espíritos vêm e vão, frequentemente no momento dado, e por que, passado esse momento, não há preces nem súplicas que possam fazer voltar. Se o médium não agisse senão pelo impulso dos assistentes, é evidente que nessa circunstância o concurso de todas as vontades reunidas deveriam estimular sua clarividade. Se, pois, ele não cede ao desejo das assembleias, corroborado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha, a ele e aos que o rodeiam. A essa influência acusa com isso a sua independência e sua individualidade.